As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Está no ar o Domínio da Guerra, como é hábito às sextas-feiras, depois da síntese das 9h30, com o Major-General Arnaud Moreira. Bom dia! Olá, muito bom dia a todos. Viva! Temos aqui dois temas que nos vão ocupar no programa de hoje, Rússia e Médio Oriente. Vamos começar pela Rússia, Major-General. Enquanto a Ucrânia procura consolidar território conquistado em Kursk e as tropas da Federação Russa avançam no Donbass em direção a Porokhov, a situação na Ucrânia ficou marcada esta semana por dois acontecimentos. Por um lado, o bombardeamento russo de Poltava e depois sobre Lviv. E por outro lado, a imensa remodelação ministerial promovida por Zelensky. Major-General Arnaud Moreira, que análise podemos fazer destes acontecimentos? Intensos. Sim. Bom, vamos talvez começar pela remodelação. A remodelação foi inesperada pela altura em que acontece. Estamos numa Zelensky altura... diz que é para dar nova energia, Exatamente, não é? Estamos numa altura verdadeiramente crítica. Eu talvez depois possa falar um bocadinho mais sobre isto. A outra surpresa resulta da dimensão. Nós não sabemos exatamente o que é que causou uma remodelação com esta dimensão. São 8 ou 9 ministros. É metade do governo. Mas na verdade mas na verdade também pode ter sido uma questão de oportunidade de natureza política. Isto é, face à necessidade de ter que substituir um ministro ou outro, ter aproveitado para fazer uma remodelação mais completa. Talvez... Seguindo aquela máxima, já que vão falar de remodelações, vale mais falar já de uma assentada, não é? Nós temos pouco conhecimento sobre a luta partidária, a vida política interna da Ucrânia. Nós temos, sobretudo, estado virados para o estudo, para a análise, para a perspectiva daquilo que é o acompanhamento que fazemos diário da guerra da Federação Russa na Ucrânia. E, portanto, também nós não temos uma perspectiva de que a política continua na Ucrânia, que há cidadãos que podem estar uns mais satisfeitos, outros mais insatisfeitos, que há partidos políticos que certamente têm opiniões divergentes em relação àquelas que nós temos e, portanto, existe também uma dimensão política interna da Ucrânia que é estranha aos nossos comentários, não é? A guerra condiciona os países, mas não os para de todo. Pois não, exatamente. E, portanto, Zelensky, nós procuramos, sobretudo aqui, explicações de natureza externa, mas quando nós olhamos para os ministros que foram substituídos, muitos deles têm funções, essencialmente funções viradas para o funcionamento político, económico, social, tecnológico da própria Ucrânia. E, portanto, também existe da nossa parte um certo distanciamento em relação à luta política interna na Ucrânia e à oportunidade que houve de fazer esta remodelação. De qualquer maneira, a remodelação parece-me concluída. Eu diria que salientaria aqui 3 áreas que me parecem importantes do ponto de vista da oportunidade. A primeira é a questão das remodelações no setor energético. O setor energético foi muito atacado exatamente nestes últimos dias, nestas últimas semanas. E isto tem provocado também uma certa preocupação, angústia, insatisfação em muitos setores da população que entraram já naquele regime dos cortes de energia. Já não há energia que chegue para a Ucrânia toda e, portanto, é preciso racionar energia. E, portanto, a substituição que houve no domínio energético pode ter também a ver com esta necessidade de repensar o sistema elétrico, de repensar as restrições, de repensar a forma como tem que ser importada a energia, etc. Esse é um aspecto que me parece importante. O segundo aspecto
A segunda área onde a remodelação aconteceu e que me parece uma área muito relevante para o futuro da guerra é a questão da área das indústrias estratégicas. O que aconteceu neste momento foi que se foi buscar para ministro destas áreas um homem muito ligado à indústria de defesa estratégica, um homem com, digamos, conhecimento da matéria. Portanto, foram buscar aquilo que era um especialista nesta área, porque estava ligado à indústria estatal da parte das indústrias estratégicas para chefiar esta pasta. E talvez o nome mais sonante terá sido o de Kuleba. Pode ter havido aqui motivos de natureza pessoal, mais do que me parece a mim. Era ministro dos Negócios Estrangeiros. Do que grandes motivos ou falhas do ponto de vista da lealdade relativamente a Zelensky. Havia alguns atritos com a equipa de Zelensky, isso é conhecido, isso é público. Kuleba entendeu que este era o momento de sair. Não sabemos o tipo de acordo que houve entre Zelensky e Kuleba. É um homem novo, não é? Tem um longo futuro ainda pela frente. Exatamente. E, portanto, também temos que aguardar, para conhecer melhor este episódio, também temos que conhecer melhor, temos que vir a conhecer o que é que está destinado para Kuleba, se há um corte com o seu funcionamento do governo ou se vai assumir outras pastas. E, portanto, não houve também uma ruptura específica nesta área porque foi nomeado o vice de Kuleba e, portanto, há uma certa continuidade aqui. Porquê é que isto era importante nesta altura? Porque Zelensky sente que estamos a entrar num tempo novo. É um tempo que está muito marcado pelas eleições norte-americanas agora em novembro e pelas eleições federais na República Federal da Alemanha exatamente daqui a um ano, em setembro de 2025. Este é um tempo novo que pode trazer novos protagonistas e Zelensky há de querer entrar neste tempo novo com uma equipa mais sólida, politicamente coerente, escolhida por si especificamente para atravessar agora esta fase de grande indefinição política. Sem qualquer fundo de maldicência, mas será ter sentido de oportunidade. Exatamente, não é? Exatamente. Depois há a questão de Poltava, muito rapidamente, e de Lviv. Bom, Poltava fica a 130 quilómetros de Kharkiv, portanto, está relativamente perto da linha da frente. E deste ataque, que foi um dos ataques que provocou um número de vítimas verdadeiramente assustador. Morreram cerca de 55 pessoas e 328 ficaram feridas. Isto é um ataque de enorme dimensão. Bom, o que é que falhou aqui? Houve coisas que falharam. Neste caso, isto não é apenas mérito da Federação Russa. Isto também houve coisas que falharam. E a coisa que falhou, há dois aspectos que falharam. O primeiro aspecto que falhou foi a questão da avaliação do risco. Se tratava efetivamente de um Instituto Militar de Comunicações, era preciso ter atenção que estamos apenas a 130 km da frente e que, portanto, os tempos de aviso são relativamente mais curtos. Provavelmente este Instituto deveria ter já conduzido preventivamente um conjunto de alterações que permitissem, por exemplo, que as aulas decorressem no subsolo, em caves, etc. E, portanto, houve aqui certamente um problema com a avaliação do risco. Um instituto de natureza militar, forma militares, é um alvo militar e, portanto, a 130 km da frente é preciso ter tempo também para aviso. Não é a mesma coisa ter este instituto em Poltava ou tê-lo recuado para zonas mais próximas da fronteira da Polónia, onde os tempos de aviso seriam maiores. Aparentemente, o tempo de aviso foi muito curto. A Federação Russa tem algum mérito, do ponto de vista militar, nisto, porque está a conseguir uma articulação mais eficaz entre aquilo que são os seus meios de observação, drones, e a ligação
imediata para alvos de oportunidade ao sistema de lançamento de mísseis Iskander. Isto faz com que haja alvos de oportunidade. Isto é, não são apenas as coordenações, não é apenas a localização geográfica, mas o que está a acontecer em determinado momento que sugere um alvo de oportunidade. Portanto, a forma como a Federação Russa está a fazer esta ligação entre os seus meios de observação em direto e aquilo que é a sua ligação imediata ao sistema de mísseis Iskander é certamente uma preocupação que tem que entrar dentro da avaliação de risco. Quanto ao que aconteceu em Lviv, é uma provocação à Polónia. A Polónia tem estado nos últimos dias com um discurso da sua possibilidade de intervir sobre o espaço aéreo da Ucrânia para abater possíveis mísseis, drones, etc., cujo trajeto possa ir parar dentro da Polónia, e a mim pareceu-me que este ataque a Lviv é, sobretudo, um aviso que a Federação Russa quer deixar, uma espécie de uma provocação à Polónia. E, portanto, estamos, digamos, nesta fase em que já todos os alvos nos parecem permitidos nesta guerra. Vamos olhar para o Médio Oriente, Major-General Arno Moreira. Esta semana houve em Israel um extremar de posições entre os que defendem uma aproximação negocial à questão dos reféns e os que, como Netanyahu, defendem uma vitória militar inequívoca sobre o Hamas. Para acentuar ainda mais esta divisão, 6 reféns foram encontrados mortos dentro de um túnel, com sinais de terem sido assassinados recentemente. Terão sido assassinados ali quase na fase final de uma operação militar israelita. Que desenvolvimentos podemos esperar destas duas visões que são tão antagónicas sobre a forma de conduzir a guerra em Gaza? Porque Israel é uma democracia, essa é uma das grandes vantagens da democracia. Nós temos assistido, e eu julgo que nunca é demais referir isto, a manifestações exaltadas, mas pacíficas, lidadas com uma enorme capacidade e responsabilidade por parte das forças policiais. Parece tudo muito civilizado num país que está sob uma pressão de segurança tremenda e envolvido numa guerra com um conjunto muito grande de outros atores regionais. E, portanto, uma opinião pública muito viva. É uma opinião pública muito viva. Há democracia em Israel. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. Porque normalmente nestas situações em que a segurança de um país está ameaçado, há também muitas restrições, mas nós não vemos essas restrições naquilo que é o volume e a intensidade e também a regularidade com que se fazem manifestações contra o governo em Israel. E, portanto, isso temos que certamente saudar este aspecto democrático e saudável da sociedade israelita. Mas a questão que se coloca aqui é que não é evidente qual é a melhor forma de resolver esta questão dos reféns. E não é evidente, porque é verdade que os reféns que se conseguiram libertar até agora resultaram de um acordo. E que, portanto, há uma enorme pressão da opinião pública para que novos acordos possam trazer de volta os reféns que continuam na posse do Hamas. Mas também não é evidente que aquela noção inicial que tivemos de que o Hamas tinha tomado estes reféns para se proteger, que seja verdade. Eu, neste momento, já tenho muitas dúvidas sobre isso. Porquê? Pela quantidade de reféns mortos que aparecem. Isto é, os reféns não são usados como escudos? Não me parece nada que sejam usados como escudos. O que me parece a mim é que são usados como um instrumento de angústia e de pressão política sobre a opinião pública de Israel. Isto é, o Hamas
não quer os reféns para se proteger. O Hamas quer os reféns como um instrumento de ação política sobre a sociedade israelita. E é por isso que não tem problema nenhum em matar seis reféns dentro de um túnel, que não punham problema nenhum de segurança, digamos, a quem os tinha ali e que, portanto, aproxima-se deles. A certa altura, dá 6 tiros nestes reféns. E o que é que isto faz? Incendeia outra vez a política interna de Israel. Portanto, aquilo que é a minha visão hoje em dia sobre os reféns é que nós talvez não tenhamos visto bem ou percebido bem que a intenção dos reféns nunca foi a de os trocar. Nunca foi a de os trocar por ninguém. Foi a de atingir objetivos políticos. E o atingir os objetivos políticos também é feito pela morte sistemática, planeada e cruel dos reféns. Entregar reféns mortos a Israel tem para o Hamas um impacto de natureza política que ele sente que é muito mais favorável do que trocá-lo por um conjunto de prisioneiros palestinianos que ninguém conhece, claro, que não vão fazer efeito nenhum. Infligir dor e não tirar dividendos recolhendo prisioneiros palestinianos das prisões de Israel. Isto é sintomático, porque isto tem a ver agora também com a continuação da guerra. Isto é, se os reféns não têm interesse, se a vida dos reféns não tem interesse para o Hamas, então Netanyahu lança aqui um problema que é um problema do qual temos que falar. Podemos criticar Netanyahu em muitas outras questões, que é a questão do corredor de Filadélfia. Então, queremos desmilitarizar o corredor de Filadélfia sem ter os reféns na nossa posse. É que isto é um convite a que o Hamas pegue nos reféns que estão na faixa de Gaza e faça a sua extração através de uma zona que não está controlada para um terceiro país. No caso, o Egito. No caso, o Egito, para depois serem enviados para o Irão ou para o outro lado qualquer. E, portanto, nós também não estamos bem a ver que depois daquilo que foi o 7 de outubro e o choque do 7 de outubro de vermos os reféns serem levados do território de Israel para a faixa de Gaza, que possa ocorrer agora uma extração dos reféns da faixa de Gaza para um terceiro país onde a capacidade de os ir buscar é muito menor. Portanto, nós temos que estar muito atentos a isso. Seria perdê-los para sempre, não é? Portanto, temos que olhar para esta questão da faixa, da desmilitarização do corredor de Filadélfia com olhos mais sérios. Isto não é apenas uma questão da desmilitarização, é de garantir que, seja qual for a fórmula que for encontrada aqui, que os reféns não vão ser a primeira coisa a ser extraída da faixa de Gaza para continuarem a ser utilizados, não agora como escudos de proteção física, mas como escudos para obter dividendos de natureza política através da divulgação sistemática de vídeos horríveis que são sempre extraídos por parte pelo Hamas através de declarações horríveis feitas sob pressão dos próprios reféns e que se destinam a causar dor. Uma última referência muito rápida à questão da Cisjordânia. Israel terá terminado hoje, são esses os indícios, a sua ação de 10 dias sobre, sobretudo, os campos de refugiados de Jenin. O que Israel está a procurar é fazer com que não surja agora uma terceira intifada. A segunda intifada teve resultados dramáticos, porque na segunda intifada ocorreu entre 2000 e 2005, houve mais de 130 ataques suicidas, dos quais morreram mais de 1000 cidadãos de Israel e foram mortos cerca de 3000 palestinianos. Ora, à medida que, do ponto de vista militar, o Hamas e a Jihad Islâmica perdem terreno e organização dentro de Gaza,
diz estas questões de quem estudou a guerra subversiva que é preciso encontrar outras bases. E, portanto, o que está a fazer o Hamas e a Jihad é procurar na Cisjordânia encontrar novas bases de operações para poder continuar a atacar os cidadãos de Israel e o Estado de Israel. E, portanto, esta operação em Jenin, sobretudo em outras cidades do Norte, destina-se um bocadinho a impedir que estes núcleos do Hamas e da Jihad ganhem uma dimensão, uma importância que lhes permita transferir a guerra que fazem a partir de Gaza para uma guerra a partir da Cisjordânia. Major General Arnaud Moreira, vamos à cortina de fumo. Esta semana que agora termina foi a semana das linhas vermelhas nos discursos e comunicações do Kremlin. Sim. Quer Maria Zakharova, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer o próprio ministro Lavrov, vieram lembrar que o Ocidente não pode brincar com as linhas vermelhas da Federação Russa. O que é que se esconde por detrás desta cortina de fumo das linhas vermelhas, Major General Arnaud Moreira? É verdade. Bom, vieram mais ameaças por causa das linhas vermelhas. Mas, na verdade, a Federação Russa deixou-se embrulhar nesta questão das linhas vermelhas. E não foi o Ocidente que causou isto. Foi a própria Federação Russa que criou um conjunto de incoerências tão grande entre aquilo que estava escrito na sua doutrina e aquilo que eram os atos que se passavam no terreno, que criaram uma confusão de tal maneira grande que, primeiro, nós já não sabemos quais são as linhas vermelhas. E depois, a Federação Russa também já não sabe quais são as linhas vermelhas. Aqui em segredo que ninguém nos ouve, esta decisão que foi tomada a semana passada de rever a doutrina de emprego nuclear tem exatamente a ver com isto. Ninguém sabe onde estão as linhas vermelhas e é preciso reescrever de novo isso. Bom, o que é uma linha vermelha? Um exemplo de uma linha vermelha. Quando foi a Guerra Civil da Síria, houve um avião de combate da Federação Russa que entrou inadvertidamente no espaço aéreo turco. 20 segundos depois já não havia aeronave. Isto é uma linha vermelha. Isto é, a Turquia abateu aquela aeronave que tinha entrado sem... Era uma aeronave da Federação Russa, não era uma aeronave qualquer. De um outro país. Da Federação Russa. Foi abatida ao fim de 20 segundos de permanência sob o território ucraniano. Isto é uma linha vermelha. O helicóptero que foi procurar resgatar o piloto também foi abatido. Portanto, percebeu-se que há aqui uma linha vermelha. Não podem entrar aqui. Bom, o que é que fez a Federação Russa? A Federação Russa é que baralhou a questão das linhas vermelhas todas. Quando? Quando incorporou no seu território, constitucionalmente, aqueles territórios ocupados da Ucrânia, só meio ocupados, em que havia combates. E, portanto, já havia combates. A partir desse momento, dessa incorporação constitucional, já havia combates no interior do território russo, por definição constitucional da Rússia. Ora, isto levanta imediatamente aqui o problema das linhas vermelhas. Quem criou o problema das linhas vermelhas não foi o Ocidente. Foi a Federação Russa, que ficou sem saber onde passam as linhas vermelhas a partir do momento em que incorporou territórios que estavam disputados. E, portanto, agora, neste momento, a melhor solução que encontrou, além de continuar a avisar que o Ocidente não pode brincar com as linhas vermelhas, a Federação Russa não sabe onde estão as linhas vermelhas neste momento. Porquê? Porque as linhas vermelhas são uma decisão de natureza política, não são uma espécie de uma coisa de resposta imediata. Não é, não vão lançar uma bomba nuclear porque acontece isto, não. Isso é sujeito a uma avaliação política. Porque é que aconteceu, qual é a gravidade, quais são as consequências, etc. É uma decisão, é um processo político, não é uma linha que seja fácil de definir e não sei se será útil a continuação da definição de linhas vermelhas que depois podem não trazer consequências nenhuma. E habitualmente até vêm agarradas a um conceito estratégico. Exatamente. Não é? Vamos ao ponto de mira. E hoje o nosso ponto de mira salta para a Mongólia, país aderente ao Tribunal Penal Internacional e que recebeu Vladimir Putin sem consumar o mandado de captura emitido sobre o presidente da Federação Russa. Major General Arnaud Moreira,
Antes de mais, o que é que levou Putin à Mongólia, para além disto ser um claro desafio ao TPI, não é? Além da provocação ao Tribunal Penal Internacional. Estamos a falar de um país grande que está ali encravado entre a Rússia e a China. A questão geográfica aqui é determinante. A Mongólia tem fronteiras a norte com a Rússia e a sul com a China. Portanto, é uma espécie do quintal das traseiras, que é tratado como um quintal das traseiras pela Rússia e pela China. Bom, a Federação Russa está interessadíssima em exportar, através do poder da Sibéria, que é um gasoduto que está em planeamento, aquilo que eram os excedentes de gás natural que costumava exportar para a Europa, enviá-los para a China. A China não está muito interessada, só está interessada em determinadas condições. Primeiro porque este gasoduto é enorme, tem um investimento inicial muito grande, e depois porque isso iria criar uma dependência estratégica da China em relação à Rússia, coisa que a China também não quer evitar. A China só estaria disponível se isto fosse muito baratinho. Ora, a Mongólia depende energeticamente dos seus vizinhos. E ao depender energeticamente, depende também, não tem liberdade estratégica. Ora, perante esta indefinição sobre se faz o gasoduto ou não faz o gasoduto, a Mongólia desenvolveu um planeamento interno para construir ela própria as suas infraestruturas de geração de energia. Ora, isto é sair da dependência estratégica da China e da Rússia. E é por isso que Putin resolveu dar armas e bagagens, ir para a Mongólia dizer não façam isso, vocês têm que continuar na nossa dependência estratégica. E então ofereceu-se a que a Gazprom desenvolva uma rede de distribuição de gás a partir deste futuro gasoduto que permita alimentar a Mongólia. A Gazprom são os braços que vão continuar a agarrar a Mongólia a esta dependência estratégica. Major-General Arno Moreira, foi um gosto. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Bom fim de semana para todos.